Paz a você, telespectador. Eu sou a Bispa Raquel Fernandes de Souza e eu estou aqui para refletir hoje o tema Brasil proteja a família da série Brasil. No dia 10 eu estive apresentando Brasil Evangeliza, dia 11 Brasil respeite as autoridades e no dia das crianças Brasil proteja a família. Eu quero começar citando Provérbios capítulo 2, versículo 6, que diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Olha que responsabilidade. Deus diz que é para ensinar a criança. Sabia que muitas vezes as pessoas desprezam a criança porque não veem nela grande potencial? Muitas famílias têm deixado que a televisão, os aparelhos celulares, os games sejam os professores, os orientadores, os companheiros de seus filhos. Os pais não têm investido tempo na educação de seus filhos e muito menos recursos financeiros. Muitas vezes eles acham recurso para comprar uma camisa do time, comprar o game da última geração, atender a outros mimos. Mas, por exemplo, comprar uma Bíblia ilustrada, histórias infantis, as histórias, conjunto de histórias dos heróis da fé, encaminhá-los para um congresso de crianças, uma escola bíblica dominical, uma escola bíblica de férias, demandar tempo, ou melhor, dedicar tempo com eles num culto doméstico, iniciativas desta natureza, investir tempo em oração, cobri-los em oração, ensinar para eles versículos bíblicos, perguntar o que eles sabem sobre os heróis da fé, perguntar se eles entendem qual é a aplicação, qual é a correlação entre estes personagens e eles, perguntar situações desta ordem, perguntar o que está passando no imaginário deles, de assuntos palpitantes que estão sendo veiculados aí pelas mídias, qual é a compreensão deles, qual é a compreensão que eles têm destas temáticas à luz da Bíblia, à luz do conjunto de ensinos e conceitos que a palavra de Deus ensina. Será que você, pai, será que você, mãe, está fazendo isso? Se você é pai e mãe que já é cristão e não está fazendo, você está em grande falha. Porque a palavra de Deus está dizendo, ensina a criança. E você está deixando esse tempo de ela ser criança passar só para lembrar quem é criança, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente. É toda pessoa de 0 a 12 anos incompletos. Completou 12, não é mais criança do ponto de vista da lei. É adolescente. E adolescência é toda pessoa de 12 anos completos a 18 anos incompletos. Completou 18, não é mais adolescente. É jovem e vai até os 24 anos de idade, 25 anos de idade começou a vida adulta. Então, a palavra de Deus, ela está dando aí uma senha, ela está dando aí um norte, um código, ela está dizendo, ensina a criança. Essa fase tão preciosa lá de 0 a 12 anos incompletos, ensina, dedica tempo. A palavra de Deus vai dizer em outras referências que é para ensinar sentado, andando, enquanto estiver próximo, distante, pelo caminho, é para estar todo o tempo ensinando, é para ensinar de manhã, ensinar de tarde, ensinar de noite, ensinar com a Bíblia e ensinar também com a própria vivência, com o próprio testemunho, com a própria conduta. Você tem múltiplas formas de ensinar seus filhos, você está sendo convidado a fazer isso. Você já reparou tanto que a família brasileira está sendo bombardeada? Você já parou para observar isso? Já parou para refletir a gravidade das situações? Das legislações que estão por aí querendo reinar, querendo serem aprovadas? Você concordaria que um pai casasse com a sua filha, um filho casasse com a sua mãe? Você acha certo que entre pais e filhos haja relações incestuosas e simplesmente porque houve uma legislação que aprovou isso, tudo ficou resolvido? Você é favorável às relações entre pessoas do mesmo sexo, entre o casamento? Como é que ficaria o pastor? Ele seria agora preso por não concordar em fazer os casamentos entre lésbicas, entre homossexuais?
Você consideraria correto aprovar a pedofilia? A família brasileira está sendo bombardeada e nós temos que nos posicionar. Nós não podemos ficar inertes, nós não podemos ficar indiferentes, amados. A Bíblia diz que nós somos ovelhas, quem fica em cima do muro é gato. Nós não somos gatos, nós somos ovelhas. Refiro-me aqui aos cristãos. De um lado estão cristãos, de outro estão bodes. E Deus trata com ovelhas, não com bodes. Bode é uma representação daquele que é a rebelião, daquele que é o insubordinado, daquele que não se volta para Deus, daquele que trata a sua família com descaso. O que você, pai, o que você, mãe, tem feito para investir nos seus filhos? Sabia que tem pais que investem muitos recursos financeiros em cursos de idiomas, em práticas de esporte, em atividades culturais? E eu não estou dizendo que isso seja errado, não. É até interessante. Mas de que adianta fazer todo este investimento e esquecer da parte da espiritualidade? De esquecer de compartilhar com seu filho os princípios da palavra? Tem filhos que, se você perguntar para ele aquilo que a escola veicula em termos de cultura, de conhecimento, de compreensão de mundo, a criança dá nota 10. Tudo aquilo que um professor desconcertado ensinou, a criança sabe. Agora, pergunta dessa criança alguma coisa da palavra de Deus. Pergunta se o pai ensinou alguma coisa. Às vezes, o próprio pai e a própria mãe estão tendo uma conduta absolutamente errante. Estão mentindo, pedindo para a criança falar a verdade. Estão se prostituindo, estão adulterando e querendo cobrar da criança, cobrar do filho uma atitude correta, uma postura ética. Mas como nós ensinamos com a palavra e ensinamos com o testemunho, com a vivência? Eu estou convidando você, pai, você, mãe, para parar e pensar. Nós estamos diante de uma escolha. Nós temos 2 presidentes, nós temos 2 plataformas, duas pautas, 2 projetos de governo completamente antagônicos. Não pense você que eles são iguais, não. Sabe, quando o seu adolescente, quando o seu filho quiser ir para a igreja, deixa ele ir. Existem pais que, além de não buscarem a Deus, não quererem nada com Deus, quando os filhos demonstram o interesse de irem para a casa do Senhor, eles ainda têm a petulância de colocarem obstáculos, colocarem dificuldades. E os filhos ficam ali angustiados, porque eles estão sentindo um chamado de Deus, eles querem ter um contato com esse Deus, a alma está clamando. A situação hoje ela está de tal modo invertida que, em vez de ser os adultos que estão pregando hoje, quem está bombando nas mídias são as crianças. Observe a quantidade, o volume de vídeos de crianças, de bebês pregando o evangelho. Hoje são crianças e bebês que estão pregando o evangelho. Hoje são crianças e adolescentes que estão ensinando seus pais, que estão orientando, que os estão convidando a fazerem um concerto com Deus. Em vez de ser os pais ensinando os filhos, hoje são os filhos que estão ensinando os pais. Isto em lares onde as crianças já foram alcançadas. Mas existem outros lares também em que os filhos estão gritando com os pais, estão abanando o rosto dos pais, para não dizer batendo mesmo, né? Estão explorando os pais, estão sendo grosseiros nas suas práticas, nas suas condutas, e os pais estão ali inertes, estão ali sem força, estão murchos. Sabe por quê? Porque não mergulharam na palavra de Deus, não foram observar o que a palavra de Deus está ensinando para eles terem força, terem ousadia, terem sabedoria, terem autoridade. Eu convido você, pai, leia Salmos 1, veja o quanto ele está dizendo, conselhos úteis para o varão, para o pai, para a mãe. Leia Salmos 128, leia Salmos 73, que fala da arrogância dos que fazem as coisas erradas. Não se preste a concordar com as coisas erradas que estão por aí. Leia a palavra de Deus, leia Efésios capítulo 6. Leia os conselhos de Jesus, leia os conselhos da palavra de Deus. Não queira se prender em detalhes, em picuinhas, em minúcias. Vá para a palavra de Deus. Porque o presidente tem 3 esposas. Não tenha 3 esposas. Você está convivente marital, se case. Seja fiel ao seu esposo, à sua esposa.
tenha um só casamento. Se você acha errado o que ele faz, eu não estou dizendo que é certo, faça você o certo. Em vez de você ficar só criticando, seja você dar um exemplo, faça você o certo. Que Deus abençoe você, a sua família,